O Arthur Lira está na política há mais de 30 anos. E quem olha de perto sabe que cada passo que ele dá tem uma estratégia por trás. Lira sabe o poder que tem. E mesmo correndo de um lado para o outro para manter a influência como líder do Centrão e presidente da Câmara, ele faz questão de redobrar a atenção quando o assunto é defender o legado que quer deixar para os filhos. Eu apanho do bolsonarista radical e eu apanho do petista radical. O Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas. Daqui para frente, o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. 464 votos. Não retroceder será a nossa principal reforma. Podemos, gente? O Lira começou a carreira política como vereador na cidade natal dele, Maceió. Influenciado pelo pai, que também era político. Mas antes disso tudo, quando ainda era adolescente, ele trabalhava na atividade agropecuária e praticava o seu hobby preferido, a vaquejada. O esporte é violento e não maltrata só os bois. Hoje, Lira tem todos os dedos das mãos quebrados por causa dessa época. Ele também já rompeu alguns ligamentos dos ombros e quebrou uma costela. Lira deixou a vaquejada por volta de 2010, quando o trabalho em Brasília estava ficando um pouco mais pesado. Mas a herança ficou para o filho Álvaro, que além de manter o sobrenome da família no pódio, é apontado pelo presidente da Câmara como seu sucessor na política. Lira tem 5 filhos. Álvaro é do primeiro casamento. Um parênteses aqui. A relação com a ex-mulher é um assunto que irrita muito Lira e envolve uma série de brigas judiciais. Dos 5 filhos, a caçula Malu é o xodó e tem um poder enorme de dobrar o pai. Com ela, o modo Lira carinhoso é acionado. Fora de casa, Lira sabe o seu poder. Ele tem influência para ajudar ou atrapalhar o governo em pautas decisivas no Congresso. No governo Bolsonaro, ele era visto como uma peça-chave e alimentou uma amizade balanceada na troca de favores, de pedidos de impeachments arquivados até o controle do poderoso e polêmico orçamento secreto. Nos bastidores, aliados contam que Lira ficou arrasado com a derrota do aliado em 2022. Mas ele não perdeu tempo. Antes, Lira fez questão de ligar para o Bolsonaro e só então entrou em contato com o presidente eleito Lula. Os dois nunca tinham conversado antes, mas começava ali uma nova relação. O primeiro encontro pessoal de Lira com Lula foi na residência oficial da Câmara dos Deputados. A casa é enorme, tem 800 metros quadrados mais ou menos, e costuma viver lotada de parlamentares e assessores. Naquele dia 9 de novembro, quando Lula foi fazer a primeira visita a Lira, não foi diferente. A casa estava cheia. Muita gente queria tirar foto com o presidente eleito, mas existia o medo do chefe Lira não gostar. Algumas pessoas que estavam por lá contam que os funcionários só relaxaram e tietaram Lula quando o assessor mais próximo de Lira na época pediu uma selfie. O assessor de Lira que ousou tirar a primeira selfie com Lula era Luciano Cavalcante, o mesmo que, segundo fontes, fez Lira perder o sono por causa das investigações de supostas fraudes na compra de kits robóticas para escolas em Alagoas. Lira chegou a chamar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para dizer que o avanço das investigações contra ele poderia atrapalhar a relação do governo. Aliados de Lira dizem nos corredores do Congresso que essa investigação seria uma maneira de Lula demonstrar que a cadeira da presidência da República tem poder e que ele também pode causar problemas a quem cria dificuldades. O clima de medo nos funcionários não surgiu do nada. Lira tem uma fama de ser chefe tóxico. Pelo menos 2 secretários gerais da mesa, a principal função de assessoramento da Câmara, pediram afastamento nos 2 anos e meio em que Lira comanda a casa. Pessoas que trabalham com ele afirmam que folgas, férias e feriados não são nunca respeitados. Burnout e crise de ansiedade são sequelas mencionadas por quem já trabalhou com Lira.
E tem gente que mudou o toque de celular depois de pedir demissão. O presidente da Câmara se defende. Diz que os funcionários ganham muito bem e precisam apresentar uma entrega compatível com seus rendimentos. E justifica que não se pode mais permitir, por exemplo, longas emendas de feriado, como era comum acontecer em Brasília. Mesmo Lira sendo reeleito com 90% dos votos dos deputados, a relação com o governo foi um pouco difícil de engrenar. Lula só topou abrir espaço para o Centrão depois de penar em votações importantes no começo do ano. Lira dizia a aliados que Lula estava enferrujado e as primeiras negociações foram feitas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A parceria entre os dois foi de ganha-ganha. Haddad se destacou como principal ministro do primeiro semestre e reforçou o seu nome como alternativa para a sucessão de Lula em 2026. Já Lira conseguiu colocar no currículo o fato de ser o presidente da Câmara que aprovou a primeira reforma tributária desde 1965. Lira se divide entre um modo sedutor e um outro um pouco mais duro. Seja como vaqueiro, líder da casa, chefe tóxico ou político pragmático, ele seguirá empoderado pela presidência da Câmara até 2025. O cargo é o ápice de sua carreira até o momento. Ainda de forma reservada, ele tem sinalizado que deve concorrer ao Senado em 2026. Antes, promete trabalhar para eleger aliados. Ele até fala em aposentadoria, mas diz que o pai, com 81 anos e ainda atividade, não tolera a ideia de o político parar.